de Deus. Qual o tamanho de Deus? O tamanho de Deus é o tamanho da visão de cada pessoa. Se a pessoa, ela enxerga um Deus ilimitado, assim ele vai ser na vida dela. Se ela enxerga um Deus limitado, assim ele vai ser na vida dela. Tem gente que crê que Deus, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que ela pensa, que ela imagina. E ainda que não tenha acontecido tudo o que ela pensa, que ela imagina, ela continua crendo, porque ela conhece a Deus. Já outras pessoas, elas não creem que tudo o que ela pensa, que ela imagina, pode acontecer. E por isso, ela nem arrisca pensar ou imaginar coisas grandes. Só que se você examinar a palavra de Deus, você vai ver que nunca, nada, nem ninguém limitou o poder de Deus, a não ser o próprio ser humano. Não tem nada que possa amarrar a Deus, mas Deus fica amarrado na mente de muitas pessoas, na maneira que ela pensa, na maneira que ela enxerga Deus, na maneira que ela acredita, na maneira que ela vê as coisas. E isso não é condenável. Eu não estou dizendo que a pessoa que não enxerga Deus grande, ela seja uma pessoa condenável, esteja em pecado. Até porque a Bíblia já fez essa separação. A Bíblia diz que nunca deixará de haver pobres na terra. Já está profetizado. Nunca deixará de haver pobres, querendo dizer o seguinte: nem todos têm fé para serem ricos. E eu já ensinei, tenho falado, não a riqueza material, mas sobretudo a riqueza espiritual. Porque riqueza espiritual ninguém pode tirar de você. A pessoa começa nessa riqueza espiritual, e com a riqueza espiritual, ela então está capacitada para vencer os desafios no mundo físico. Muitas batalhas que a pessoa enfrenta no mundo físico começa no espiritual, e poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas têm esse entendimento. Então, quando se levantam contra ela, quando situações se levantam contra ela, quando pessoas se levantam contra ela, ela não sabe o que fazer, ela se perde, porque ela não tem estrutura espiritual. A Bíblia fala de Arão. Arão, ele andava com Moisés, vivia com Moisés, mas o próprio povo de Deus não acreditava que ele era um escolhido de Deus para ser sacerdote. Então as pessoas murmuravam contra ele, as pessoas murmuravam a respeito dele. E Deus deu uma direção a Moisés. Deus disse: olha, Moisés, você vai fazer o seguinte: todos aqueles que estão murmurando, você vai pedir a eles uma vara, e pede para cada um escrever o nome na vara, inclusive a de Arão também. E você vai pegar essa vara, e você vai colocar diante de mim, diante da arca, na minha presença. E a vara que florescer, de todos que você colocar lá, é da pessoa que eu escolhi, é da pessoa que eu preferi entre todos. Eu vou ler para você, e depois eu quero explicar 4 lições que nós aprendemos com isso, para aplicar sobretudo na nossa vida. No livro de Números 17, Números capítulo 17, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés, Deus dando a ele a direção, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, que são varas, e escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Versículo seguinte diz:
e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra vós. Então Deus falou o seguinte: põe lá a vara, aquele que eu escolhi, a vara vai florescer. E todo mundo, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, vai ter que ver quem é o meu escolhido. E foi exatamente o que aconteceu. Ele colocou as varas diante de Deus, e o versículo seguinte diz: Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. E aí diz: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão produzira flores e dava amêndoas. Então Deus não apenas fez a vara de Arão florescer, como produzir frutos também. Ora, quais as 4 lições que nós aprendemos sobre isso? Primeiro, a escolha divina. Deus, o próprio Deus escolheu quem Ele queria. A vara de Arão, que floresceu, foi o sinal da escolha de Deus, porque é Deus que tem o controle das escolhas. É Deus que sabe e Deus que conhece a cada pessoa. O povo, no julgamento do povo, eles murmuravam contra Arão. Aos olhos do povo, ele não tinha condições ou capacidade, o que quer que seja. A Bíblia não diz porque eles murmuravam, mas eles murmuravam. E Deus provou para todos aqueles que eram contra, que de fato ele era o escolhido. E Deus não escolheu Arão por suas habilidades ou méritos pessoais, mas escolheu porque Ele quis. Porque Ele quis. Se fosse para os nossos méritos pessoais, se fosse por méritos ou habilidades, ou o que quer que seja, muitos de nós, para não dizer todos, do maior ao menor, não estaríamos diante de Deus, não estaríamos na presença de Deus. Mas Deus escolheu você, não sei porquê. Não sei o que Ele viu de bom em você, não sei o que Ele viu de bom em mim, não sei o que Ele viu de bom em quem Ele escolheu, mas Ele escolheu. Como Ele escolheu Arão. Então, se as pessoas acreditam em você, ou não acreditam em você, se as pessoas acham que você é capaz, ou acham que você não é capaz, se as pessoas dizem que você vai conseguir, ou se dizem que você não vai conseguir, não altera nada, porque a pessoa que é escolhida, ela já foi escolhida, ela está eleita, tendo todo mundo a favor, ou estando todo mundo contra. Ela foi escolhida. Deus fez a vara dele florescer e produzir frutos, para mostrar: Ele é o meu escolhido, doa a quem doer. Então você tem pessoas que se levantam contra você, você tem concorrentes, você tem pessoas que não querem o seu sucesso, sem contar as pessoas que torcem pelo nosso fracasso sem a gente saber. Pessoas que querem ver você cair, pessoas que querem ver você perder, pessoas que comemoram as nossas derrotas. Mas quando a pessoa é escolhida de Deus, ela está dentro dos planos dele, não altera. Você pode ter altos e baixos, você pode sofrer batalhas, você pode sofrer lutas, mas não tem jeito. Quando todo mundo achar que você perdeu,
dali a pouco você aparece ganhando de novo. Amém, pessoal? Nós somos igual o Jason. Você sabe aquele filme, o Jason? Quando todo mundo pensa que nós morremos, daqui a pouco a gente ressuscita de novo. Porque você é escolhido de Deus. O escolhido de Deus, ninguém pode destruí-lo. Não existe ninguém que possa destruir um escolhido de Deus. E sabe por que você está aqui? Você diz assim: não, eu estou aqui porque um colega meu me convidou. Não, eu estou aqui porque eu vi lá o programa de vocês. Não, eu estou aqui porque eu estava passando aí na frente e deu vontade de entrar. Negativo. Vou provar para você como não é. Quantas pessoas que assistiram o mesmo programa que você assistiu e não estão aqui? E nem vão vir. Quantas pessoas que já passaram aí na porta e nunca entraram? Quantas pessoas que já foram convidadas por outras e nunca vieram, mas você veio? Esse é o sinal da escolha que Deus faz. Amém, pessoal? O escolhido, ele floresce, o escolhido é abençoado, ele faz o trabalho dele, ele pode começar devagar, ele pode começar pequeno, mas ele vai crescendo. E Deus não abençoa trabalhos ilícitos, mas se é um trabalho honesto, verdadeiro, Deus abençoa, porque ele é escolhido de Deus. O que você fizer vai dar certo, amém, pessoal? Porque você é o escolhido de Deus. E se você fizer algo e não der certo, então Deus mostra outra coisa para você fazer e dar certo. Como a moça falou aí, abriu, não deu certo uma coisa, partiu para outra e arrebentou. E Deus, Ele cuida dos seus escolhidos. Está entendendo sim ou não? Se você trabalhar com comida, você vai arrebentar. Se você trabalhar com vendas, você vai arrebentar. Se você trabalhar com funerária, você vai arrebentar. Qualquer coisa. Eu me lembro de funerária. Eu lembro que eu visitei um senhor. Eu era jovem. Quer dizer, jovem eu ainda sou, mas eu era mais garotinho. E aí, eu não conhecia o lugar, nem a cidade, nem ele. E quando eu cheguei, eu peguei um óleo, né? Quando eu cheguei, era uma funerária de esquina, assim. Lembra até hoje, lá em Piracicaba, em Piracaia, na esquina. Acho que era a única funerária da cidade. E eu não sabia que oração que eu ia fazer lá. Porque a única maneira desse homem ganhar dinheiro... Imagine. Era a única maneira dele ganhar dinheiro, a gente morrendo. E aí, ele, antes de eu orar, né, ele começou a mostrar os caixões. Então ele falou: olha, esse caixão aqui é madeira rústica, mais baratinho. Até para morrer é difícil, né, pessoal? A pessoa ainda fica num caixão duro ainda. Então isso aqui, mas esse aqui é o mais caro, é mais luxuoso, tem uma almofada para o defunto, como se o defunto fosse ficar relaxado lá dentro, né? E aí eu assim, dentro de mim, disse: meu Deus, que tipo de oração que eu vou fazer nesse lugar, para esse homem prosperar? Ainda ele falou: eu queria que o senhor abençoasse, porque acho que o negócio não estão indo bem. Eu me lembro até hoje, pessoal, eu peguei o óleo, e eu assim, ungia o caixão, e orava em pensamento: Senhor, seja feita a sua vontade. A única oração que eu achei na hora para fazer naquele momento. Mas mesmo assim, a pessoa que é de Deus, ela faz a diferença. Nem que tenha que morrer gente, você vai ganhar dinheiro. Amém, pessoal? O escolhido, ele é protegido, ele é guardado. Não abre funerária não, pelo amor de Deus, pessoal. Deus vai dar direção de outra coisa para você abrir. Uma segunda lição que nós aprendemos, no que nós lemos, o poder de Deus. Porque a vara florescendo,
ela provou o poder de Deus e a capacidade para ele fazer o impossível. A vara estava lá. Se Deus tem o poder para fazer o que Ele quer e como Ele quer, eu pergunto, quem pode impedir a vontade de Deus de se cumprir na sua vida? Tem gente que às vezes que fala assim, fulano me prejudicou, não sei quem me prejudicou, outra pessoa me prejudicou. E aí, lá na rede social, ela fica mandando indiretas, recadinhos. Pessoal, a pessoa que é escolhida de Deus, ninguém pode impedir da vontade de Deus de se cumprir na vida dela. Não tem homem, não tem patrão, não tem vizinho, não tem bruxo, não tem ninguém que possa impedir a vontade de Deus de se cumprir na vida de quem é escolhido. Deus provou o seu poder na vida de Arão, porque só Deus podia provar aquilo. Então, não fique preocupado com a sua situação, não fique preocupado com a sua condição, porque o escolhido de Deus, ele tem essa força, ele tem esse apoio. Fique tranquilo, se Deus escolheu você, Ele tem o poder para fazer coisas grandes na sua vida. Essa tem que ser a sua fé. A prova que você é escolhido de Deus é essa semente divina que está dentro de você. Você se interessa pelas coisas de Deus. A pessoa, quando se interessa pelas coisas de Deus, é porque tem uma semente dentro dela. Está ali dentro dela. Está guardado dentro dela. Então ela tem interesse de ouvir a palavra de Deus, ela tem interesse de ler a Bíblia, ela tem interesse de buscar a Deus. As coisas de Deus agradam a ela, porque ela é escolhida. Ela é escolhida. Então fique tranquilo, Deus tem o poder de fazer coisas grandes na sua vida. Murmuram contra você, reclamam contra você, parece, o cenário mostra que tudo está perdido, parece que tudo está perdido, mas não. A pessoa escolhida de Deus, ela não depende de absolutamente nada, pessoal. Ela depende do seu Senhor, ela confia no poder dEle, e Deus vai fazendo as coisas darem certo para ela. Não quer dizer que ela não tenha lutas, mas Deus vai encaixando as coisas na vida dela. O escolhido tem lutas, o escolhido tem dificuldades, ele tem dificuldades, ele enfrenta problemas, mas ele é uma pessoa de fé, ele é uma pessoa que dentro dele ninguém tira quem ele é. Você vê tantas pessoas em conflito, talvez você conheça pessoas assim, volta e meia a pessoa está em conflito. Eu estou em conflito, não sei se eu tenho o Espírito Santo, se eu não tenho, eu não sei se eu sou escolhida de Deus, se eu não sou, eu não sei se eu nasci de Deus, se eu não nasci, eu não sei isso, eu não sei aquilo. A pessoa perde a identidade dela. Aliás, agora tem uma nova, transtorno de identidade. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que nós estamos preparando um tema, e a mulher contando que ela tem 15 identidades. 15. Qual a sua idade? Ela deve ter 60 anos. Qual a sua idade? Tenho 12 anos, me chamo Jennifer. Coisa de maluco. Transtorno de identidade. As pessoas não sabem mais as suas identidades, elas não sabem mais nem quem elas são. Mas sabe por quê? Porque ela escuta ela escuta outro, ela vive da opinião de ela vive da opinião de outro, fala uma coisa, outro fala outra coisa, e daqui a pouco nem ela sabe mais quem ela é. Você tem que ter uma opinião definida, quem você é, ponto final. Sou escolhido de Deus, ponto final. No inferno inteiro não tira isso de mim. Se parecer um anjo na minha frente e dizer assim, você não é escolhido, eu vou dizer, você está amarrado, anjo, você está amarrado. A pessoa tem certeza quem ela é, porque o Espírito de Deus confirma dentro dela. O Espírito de Deus confirma dentro dela.
Imagine você se ele deixasse se levar pelos outros. Todo mundo murmurando contra ele, todo mundo falando que ele não era capaz, que ele não tinha condições. Arão ia chegar em Moisés e falar assim: Moisés, olha, eu acho que está todo mundo certo. Deus tomou a frente e falou: põe o nome deles lá, eu vou provar se ele é ou não é. E Deus provou, amém, pessoal? E vai provar que ele é na sua vida, e vai provar quem você é, e vai provar que você é um escolhido de Deus. E você pode ver isso. Quantas lutas que você já venceu, quantas lutas que você deu a volta por cima, quantos problemas que você já enfrentou. Você sabia? Existem pessoas que enfrentaram 50% dos problemas que nós enfrentamos e tiraram a própria vida. Enfrentaram metade dos problemas que você enfrentou e tiraram a vida. Então o escolhido de Deus, ele tem essa força dentro dele, que emerge de dentro dele. Você não precisa que ninguém mande uma mensagem para você dizendo: ó, fica firme que você é de Deus, hein? Olha, aguenta firme que você é escolhido. Isso está dentro da pessoa. Está dentro dela, faz parte dela. Tão certo como o sol, a lua, as estrelas, a terra, o céu existe, isso está dentro dela. E ninguém tira isso dela. Amém, pessoal? É o que nós aprendemos. A terceira lição, a importância da obediência. Você vê que Deus instruiu a Moisés, como nós lemos, a colocar as varas diante da tenda na Arca da Aliança, apresentar ali diante da arca. E isso nos lembra a importância da obediência às instruções de Deus, mesmo que não entendemos o seu plano, mesmo quando não entendemos os seus propósitos, a pessoa obedece a Ele. Não estou entendendo, mas vou obedecer. Não estou entendendo nada, não sei o que está acontecendo, mas eu vou obedecer. E ela obedece os planos de Deus, ela segue os propósitos de Deus, porque Deus, Ele sabe o que é melhor. Tudo que Ele faz é perfeito. Deus faz alguma coisa imperfeita? Não, tudo que Ele faz é perfeito. Nós temos que confiar no seu poder e nos seus planos. Amém? E a quarta lição, a importância de frutificar. O escolhido de Deus, como nós lemos no versículo, ele produz fruto. Quando nós estamos conectados com Deus e permanecemos nele, na palavra dele, então nós damos frutos, frutos espirituais, que servem de bênçãos para os outros. A pessoa produz esse fruto espiritual. Não é apenas o fruto de sucesso, de conquista, mas ela dá fruto que ela é uma pessoa de Deus. Pode os outros não reconhecerem, pode as pessoas que estão ao redor dela não reconhecerem, mas ela produz fruto de uma pessoa de Deus. A vara estava ali diante da arca, não estava ligada a nada, era um galinho, uma varinha, sem nenhuma fonte de água visível, e a vara floresceu, e deu frutos. Meu Deus do céu, de onde veio isso? Como uma vara, apenas uma vara diante da arca produz frutos, produz flores, de um dia para outro, você não está ligado a nada. Era Deus provando o seu poder, que mesmo em tempos difíceis, em momentos desafiadores, a pessoa pode dar fruto. Amém, pessoal? Ainda que não esteja nada favorável para ela, ainda que não esteja nada favorável, ela pode produzir frutos, ela pode crescer, ela pode florescer, porque ela é escolhida. Ela é escolhida. Então vem momentos difíceis, vem tempos difíceis, mas ela se mantém na fé. Dentro da arca da aliança,
haviam 3 coisas. Primeiro, o maná, que significa a previsão de Deus. Deus, Ele sempre vai providenciar aquilo que falta, sempre, porque o nosso Deus é um Deus de provisões. Amém, pessoal? Dentro da arca estava as tábuas da lei, que significa aliança. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós, dentro de você. A palavra de Deus tem que estar dentro do ser humano, dentro de cada um. E não é para lançar sorte, não, porque tem gente que faz isso, lança sorte na palavra. É para viver a palavra. Amém? Viver a palavra. Eu lembro de uma senhora, ela deu testemunho, essa senhora. Ela deu testemunho. Ela estava grávida, uma gravidez de risco. E sabe essa mania que as pessoas têm de abrir a Bíblia e pedir para Deus me dar uma palavra, porque ela estava com medo. Então ela acordou no dia que ela ia ser internada, na parte da tarde, e de manhã, porque a gravidez era de risco, o médico falou: olha, ou você ou a criança. Eu vou tentar salvar a vida das duas, de você e da criança, mas é muito arriscada a sua gravidez, então ou é você ou é a criança. E ela acordou no dia que ela ia ser internada de manhã, e ela falou assim, fez uma oração, falou: meu Deus, me dá uma palavra aqui, e abriu a Bíblia, e ela diz, caiu naquele versículo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A criança quase nasceu ali mesmo, na hora. Mas ela foi, teve a criança nasceu saudável, e ela ficou bem. Amém, pessoal? A palavra tem que estar dentro de você, como estava na arca. E a terceira coisa que estava dentro da arca, a vara de Arão, que floresceu. Então, quando uma pessoa, ela confia num Deus que dá providência aquilo que falta, Ele providencia aquilo que falta, ela confia num Deus que a palavra dEle está dentro dela para sustentá-la, e que por causa disso, ela vai florescer, porque é escolhida de Deus. Não tem como esse mundo e as pessoas que torcem contra você ver a grandeza e a glória de Deus na sua vida. Amém?